específicos desta cultura escolar. Não é? Então, por quê? Muito do que já existe, e eu acredito pessoalmente nisso, muito do que já existe e se mantém como tal por não conseguir se enxergar alternativas. A professora Margarida, em conversas anteriores, Margarida Dias, nos disse, Denise, nós temos procurado encaminhar políticas que incentivem as editoras a produzir materiais diferenciados, mas chego à conclusão que talvez não se enxergue algumas vezes algumas possibilidades diante daquilo que já se mantém há tanto tempo com êxito. Existe êxito editorial naquilo que está posto. Não é? Os livros continuam sendo vendidos, comprados e vendidos. Quase ad eterno. Não é? Bom, então é um pouco diante dessa resposta, dessa questão, não é, que iniciarei a minha fala dizendo o seguinte: entendo que o campo acadêmico no que se refere à história, bem como outros campos, podem contribuir para ajudar a pensar em alternativas, e é pautada nisso que, sem ser especialista em relação ao tema da ditadura militar, me empolguei como um dos temas possíveis, no início deste projeto, há quase 3 anos atrás, a fazer uma experiência em relação às categorias que nós tínhamos escolhido para compor o sistema, que era da síntese dos sujeitos, dos conceitos, das temporalidades. Então, as bolsistas daquele momento organizaram estes blocos do sistema. Naquele momento nós não tínhamos o sistema funcionando, então nós ainda trabalhávamos com o Word, eu trabalhei com muitas planilhas do Word, e isso nos ajudou a organizar o sistema do projeto. E aí então eu escolhi esse tema, ele era um tema bastante oportuno, porque era aquele momento dos 50 anos da ditadura militar, estava se trabalhando bastante com esse tema na mídia, na imprensa, estavam acontecendo muitos eventos. Eu falei, vamos pegar esse tema para ver como é que ele é tratado nos livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental. Uma das coisas que me mobilizou bastante, inclusive no momento de propor o projeto Narrativa nos Livros Didáticos, foi aquilo que eu coloquei como epígrafe nesse texto, que é o texto que já foi publicado em 2015, e do qual vou fazer alguns destaques para trazer para cá, de alguns elementos da análise, possivelmente não vai dar tempo de trazer tudo, que foi feito então no momento inicial deste projeto. Né? Eu não vou recorrer apenas ao campo da historiografia, eu vou dialogar com o campo da linguagem, da psicanálise, porque, conforme disse antes, eu não sou uma especialista no tema, mas na minha trajetória de pesquisa eu venho pesquisando, dialogando com esses outros campos, por conta do motivo desse recortezinho do Contar do Caligares que trago aqui. Ele afirma numa entrevista que ele deu falando sobre como a narrativa é constitutiva daquilo que somos. Ele diz assim: somos fundamentalmente uma história que vamos compondo a partir do que acontece, mas também a partir das várias histórias com as quais cruzamos ao longo da nossa vida, as contadas por outros, as que lemos ou as quais assistimos e que constituem um imenso patrimônio das histórias possíveis. Então, estou vendo as narrativas dos livros didáticos como parte deste grande patrimônio que vai nos constituindo. Tem uma outra autora que eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas de Laboratório 4, com os graduandos de História, que é a Maria Stefanuc. Em 1997, ela produziu um texto que foi publicado na Revista Brasileira de História, que é Instaurando Maneiras de Ser, falando sobre o currículo de História em 1997, há quase 20 anos atrás. Ela defende, após fazer uma crítica demolidora sobre o currículo de História daquele momento, e que nesse momento da BNCC nós vemos o quanto que diversas das críticas que ela faz lá ainda estão presentes, inclusive na segunda versão da BNCC, com muita força.
Então, após essa crítica demolidora, ao finalzinho do texto, no apagar das luzes, ela apresenta algumas sugestões. E ela defende que nós devamos pensar num currículo de história que considere a história vivida dos alunos. Eu gosto dessa ideia, mas eu entendo que se nós apenas considerarmos a história vivida dos alunos, nós não vamos conseguir estabelecer ligações com aquela história que nós valorizamos, estudamos nas universidades e para a qual nós somos professores de história. Então, desde ontem eu comecei a pensar que talvez o grande mistério, do que é o ofício do professor de história, seja conseguir fazer as duas coisas, que é valorizar a história vivida do aluno e conseguir pensar em cada um desses temas recorrentes dos livros didáticos, por exemplo, que estão nesse projeto, como de que maneira este tema pode ser narrado, significado, de forma a ecoar na vida deste aluno, na sua história vivida, e vice-versa. Ou seja, que pontos de comunicação podem ser estabelecidos aqui. Ontem nós tivemos na mesa da tarde pesquisadores falando sobre a Antiguidade e sobre a Idade Média que me deixaram pensando sobre isso. Estas narrativas, tal como estão estabelecidas, nada estão dizendo para a história vivida dos alunos, em termos genéricos. Como podem dizer? Não é? A fala de Marcela agora me deixou mais uma vez pensando sobre isso. Eu acho que essa pode ser uma questão norteadora para se repensar. Não apenas os livros didáticos e os seus temas e os seus tratamentos, as narrativas que os constituem, que vai constituir a história, que vai compor tantas subjetividades, mas as nossas aulas. Bom, eu vou pular uma parte inicial, já que eu já falei muita coisa, e vou entrar naquilo que foi o objeto de análise naquele momento inicial do projeto, como eu já mencionei. As narrativas, elas estão em 15 das 16 coleções aprovadas no PNLD 2011, conforme já mencionei ontem, uma coleção foi excluída por não apresentar narrativas no formato que eu vou dizer canônico. Posso mencionar posteriormente sobre isso. O tema da ditadura militar, ele também foi escolhido por apresentar um pouco essa característica da história no calor da hora, ao qual mencionou o Marcelo, mas com uma especificidade, não tão mais no calor da hora. Já se passavam 50 anos. Então, em 2011, a gente tinha quase 50 anos do episódio, ou seja, do início do estabelecimento da ditadura militar. E logo ao começar esse trabalho, uma das coisas que eu fiz foi pegar livros anteriores para tentar perceber justamente como é que mais próximo do evento eles eram tratados. Naturalmente que não se tratava de ditadura militar, era a Revolução Gloriosa para alguns, eram outras denominações para outros, e certamente nos livros de 2011 as denominações eram ditadura militar ou ditadura civil-militar. Então essa já é uma diferenciação importante. Bom, esse tema, o tratamento desse tema se configura como um exemplo da história recente, também chamada como história do tempo presente, que aí existe todo um campo de discussão, que vão evocar algumas reflexões que eu não vou trazer aqui. Não é? Bom, a narrativa sobre a ditadura militar nos livros didáticos, o todo e suas partes. Começamos com o reconhecimento da estrutura composicional da narrativa em cada um dos livros examinados. Em todos eles existe uma sequência que se inicia nos seus antecedentes, na crise do governo Goulart, que teria provocado o golpe de Estado. Se desenvolve nos diferentes momentos do período ditatorial e destaca os presidentes da República do período, seguindo a lógica já apresentada pelo professor Marcelo. A narrativa sobre a ditadura militar no Brasil também apresenta aspectos da economia e da política do período e termina com a posse de Tancredo Neves em 85, eleito de forma indireta após o movimento popular das diretas já.
Este é um resumo da estrutura da história que ecoa em todos os 15 livros de história que apresentam a narrativa analisada. E aqui vale uma coisa importante. O objetivo do projeto, bem como dessa análise, não é de fazer uma crítica de cada livro, e sim de trabalhar muito mais nas tendências de produção de sentidos do conjunto dos livros, observando as recorrências e as exceções no sentido de regra e pontos de fuga. Então, por onde vai existe uma maioria, existe um caminho predominante, existem tendências de escape? Quais são essas regras e quais são as tendências de escape? Ou não existe regra? Existe um caminho, existem diferentes caminhos. Bom, a distribuição dessa estrutura em capítulos é diversa. Em todas as coleções, o tema é tratado no volume relativo ao 9º ano do ensino fundamental. Elas se desenvolvem em apenas um capítulo ou capítulos separados que encadeiam o seu desenvolvimento, ou alternados com capítulos sobre a história mundial. Essa é uma característica importante porque existe uma tendência, neste PNLD existiam livros de história temática e existiam livros de história integrada ou intercalada, mas denominados também como história integrada. Então, o tema da ditadura ele era tratado em capítulos alternados ou em capítulos seguidos. Quando eram alternados, era porque se tratava em um sobre a ditadura, em outro sobre a história mundial, mas com temas que dialogavam com o tema da ditadura, e especialmente sobre o aspecto econômico. E como existiram dois temas bastante importantes que de alguma maneira contribuíram no plano do macro e do micro, no sentido do nacional e do mundial, para regular mudanças durante a ditadura, no caso, o milagre econômico e depois a crise do petróleo, esses capítulos tendem a aparecer alternados. Então é interessante observar como houve um estopim inicial que foi a crise do governo João Goulart, né, apontado como um fator nacional, mas com implicações internacionais, que teria propulsionado a eclosão da ditadura, e fatores internacionais num momento de crescimento, né, ou seja, de maior força da ditadura e depois de declínio da ditadura. Então é esse o diálogo que vai sendo estabelecido entre o nacional e o internacional. Essa solução de construção da narrativa ela é apresentada pela maior parte das obras. Bom, o estopim da narrativa, como eu já afirmei, que o estopim é um dos fatores apresentados na maior parte, ou seja, é um dos fatores do sistema. Nós procuramos sempre a que fator se explica este acontecimento ou processo ter acontecido. No caso do professor Marcelo, o capítulo da Proclamação da República, ou a parte da Proclamação da República, ele é basicamente isso: a que se atribui a proclamação ter acontecido. É um capítulo, inclusive, curto. No caso da ditadura, que é um tema maior, o estopim é atribuído algumas vezes, inclusive, no capítulo anterior, que é o governo Jango e sua crise. Então, ele termina com a deflagração da ditadura e então ditadura estabelecida, e aí começa a se desenvolver os governos dos diferentes presidentes durante a ditadura. Eu vou me concentrar nessa fala, que eu não estou controlando o tempo possível, por gentileza, me diz, né? Em uma característica linguística, vocês vão ver então, por isso eu declarei antes em relação a não ser especialista sobre o tema, mas naquilo que me é bastante caro, porque como eu me dedico bastante à ideia de produção de significado e pensando bastante no contar do Caligari, não é? Porque se nós somos constituídos pelas histórias que nos contam, então vamos ver que história é essa que está sendo contada, para ver que subjetividade está sendo constituída aqui, não é? Então, na produção de sentidos, nesse momento de crise do Jango, existem, evidentemente que é construído um cenário de crise, mas nesse cenário de crise
A complexidade do social é apresentada de uma forma, na maior parte das coleções, de forma extremamente confusa para quem não conhece aquilo. Então, para um leitor que, como ontem a professora Elisângela, professora do ensino básico, colocou como primeiro critério do professor, eu preciso de um texto claro, que o aluno consiga ler com autonomia. Se ele quiser conhecer aquele episódio através do livro, se ele quiser ler para uma pessoa em casa e explicar, ele consiga ler e extrair dali sentido. Então é um pouco isso. A gente pode pensar, mas o livro foi feito para ser usado como objeto de mediação do professor, etc. Este é uma outra possibilidade. Mas o professor gostaria que o seu aluno, um aluno mediano de escola pública, um aluno genérico, ele consiga ler um texto. Então, estes livros, a grande maioria deles, pensando na tendência, no aspecto da clareza, eles não apresentam este momento de crise de forma que este aluno mediano da escola pública consiga entender. Então, posso afirmar isso pelo que são apresentados alguns sujeitos individuais. João Goulart, Leonel Brizola, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, líder sindical, governador, são apresentados, e aí eu fui arrolando numa tabela como do mais concreto para o mais abstrato, vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Sujeitos coletivos relativos a grupos sociais delimitados, em que a gente consegue conferir alguma visibilidade, assim, eu consigo visualizar isso, o que é isso? Estudante, político, intelectual, jovem, militar, empresário, fazendeiro. Um sujeito coletivo, institucional ou nacional. Estamos caminhando em relação a alguma abstração, vamos chamar assim. Partidos políticos, igreja, congresso, forças armadas, UDN, PCB, PTB, Estados Unidos, ligas camponesas. Grupos de sujeitos coletivos, conformando uma corrente de pensamento ou classe. Chegamos no nível de maior abstração. Tudo isso está dentro das narrativas da construção da crise. Conservadores, esquerda, direita, vanguarda, classes populares, camadas médias da sociedade, sujeitos do campo, sujeitos da cidade, capitalismo internacional, comunismo. As narrativas presentes na maior parte dos livros apresentam uma associação mais ou menos direta dos setores mais conservadores ou da direita da sociedade a um grupo de políticos ou de partidos, à Igreja Católica, ao grande empresariado, aos militares e às camadas médias da sociedade. E dos setores de vanguarda ou de esquerda, apresentados em algumas coleções como os preocupados com a melhoria das condições de vida dos segmentos populares. Outro grupo de políticos ou de partidos, os estudantes, intelectuais, líderes sindicais e de trabalhadores rurais. Em algumas narrativas, apenas esses segmentos populares são mencionados como povo. As lacunas nessas articulações são preenchidas de forma heterogênea pelas diferentes coleções. Parece estar claro para os seus autores quem era quem e suas relações com grupos ou correntes. Para os remanescentes do período, existe alguma clareza sobre quem foi Carlos Lacerda ou Leonel Brizola, sobre o papel do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ou do Partido Comunista Brasileiro, PCB, no jogo político e na história brasileira. Mas, para os estudantes da faixa etária de 14 anos, hoje, quando eu fiz esse texto foi em 2014, que nasceu em 2000, nascidos em torno do ano 2000, muitas vezes esse movimento aparentemente aleatório de sujeitos individuais, coletivos, correntes ideológicas que participaram daquela crise, em polos iguais ou opostos, mostra-se um possível obstáculo para a compreensão dessa história. O potencial de produção de sentidos presentes nessas narrativas sugere ao leitor principiante mais uma confusão do que aquilo que os autores estão procurando construir, que é uma polarização. Um exemplo está na narrativa da coleção 9, volume 8, página 185, que associa num segundo trecho os mais diversos setores da sociedade à base política do presidente João Goulart. Entretanto, os segmentos sociais mencionados não sugerem explicitamente essa mobilização generalizada de toda a sociedade. Fortalecido pelo apoio popular, Goulart articulou um plano econômico que previa o combate à inflação e a implementação das chamadas reformas de base. A mais polêmica delas era a reforma agrária. Essas propostas foram debatidas pelos mais,
o trecho do livro, pelos mais diversos setores da sociedade. No campo, a campanha em defesa da reforma agrária era liderada pelos sindicatos e confederações. Nos grandes centros urbanos, sindicalistas, intelectuais e estudantes promoviam manifestações de apoio às reformas. A oposição organizou em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que mobilizou as camadas médias da população. A ala conservadora da Igreja Católica apoiou essa marcha. Poucas obras apresentam uma denominação para as forças sociais e sua relação com os sujeitos individuais ou coletivos dessa polarização. Mencionam oposição, mas não fica claro quem faz parte da oposição e nem da situação. Dessa maneira, existem lacunas de sentido a serem preenchidas pelo leitor que não discernem os movimentos realizados pelos protagonistas e antagonistas desse enredo e suas relações com o golpe. Há divergências sobre esses antecedentes no âmbito da própria produção histórica. Há explicações que passam pelos eventos políticos e outros que remetem a fatores macroestruturais. Carlos Fico sintetiza a dificuldade na explicação histórica sobre o período. Ele não está falando sobre as obras didáticas, ele está falando sobre a historiografia acadêmica. Cito: a carência de análises político-institucionais talvez se explique pela grande dificuldade teórica de bem correlacionar os eventos da pequena política aos condicionantes estruturais. Em obras de 2004, página 19. A narrativa escolar tenta sintetizar essas explicações divergentes de forma inteligível para os alunos. Algumas coleções investem em transitar entre o evento e a estrutura, se destacando por seu esforço de explicação e correlação. Aí aqui eu desenvolvo uma obra que é A Exceção, neste conjunto de 15, que mostra movimentos dos grupos para sujeitos coletivos e individuais, de uma forma que, em termos de trabalho com a linguagem, produz potencialmente significados mais claros para os alunos entre essas diferentes instâncias de sujeitos. No âmbito do campo da linguagem, existe um autor, que é o José Fiorin, que ele tem uma produção em que ele trabalha com as categorias de categoria de linguagem e realidade, e que define que concreto é o termo que remete a algo presente no mundo natural, entendido como os universos produzidos pelo discurso. E abstrato é a palavra ou expressão que não se refere a algo efetivamente presente no mundo natural, mas exprime categorias que organizam os elementos aí existentes. Isto que a gente estava vendo aqui, dos sujeitos, na sua objetivação até a sua organização do mundo natural como abstração, o que não corresponde a sujeito abstrato e concreto da gente, é uma outra categorização. Tem a ver com a produção de textos que supõem-se claros, mas não são, e que precisariam ser mais considerados por nós, historiadores, no momento de produzirmos textos para os nossos alunos. E eu estou falando dos historiadores, inclusive os historiadores que produzem textos didáticos. E isto por quê? No âmbito da teoria da leitura, e aí eu vou caminhar para encerrar, vou pular aqui um bom trecho da minha fala, que já seria sobre a continuidade da ditadura com outras problemáticas. No âmbito da teoria da leitura, sabe-se o seguinte: quando nós lemos, a nossa capacidade de compreensão do que está escrito, ela é muito relacionada ao que nós já sabemos. Se em um texto todo o conteúdo que está presente nele é novo, este texto não será compreendido. Isto é muito importante. Boa parte daquilo que nós vamos compreender em um texto, nós já sabemos. Então, é uma parte, e aí na teoria da leitura há divergências quanto a esse percentual, mas, até a última vez que eu me atualizei no campo, até em torno de 20% do que eu for ler pode ser novo. Os outros 80% precisa ser conhecido para funcionar como substrato para aquilo que vai ser compreendido.
Então, quando um texto apresenta tantas incongruências, ou tanta abstração, ou tantos obstáculos que eu vou enfrentando, aqui tem uma pedra, eu não consigo avançar, aqui tem uma pedra, eu não consigo avançar, eu vou enfrentando dificuldades tais que o problema não é a alfabetização do aluno, o problema passa a estar no obstáculo à compreensão, na produção de sentidos. Então, muitas vezes, quando nós professores dizemos, mas a gente não consegue entender, né? O texto ele está fácil, eu fiz a faculdade de História. Para mim, tudo que está ali é claro como água. Por quê? Porque eu já sei, eu não vejo um obstáculo para aquele que não sabe. O primeiro obstáculo para aquele que não sabe é justamente o fato de ter mais de 20% de coisas desconhecidas, porque essa pessoa não vai encontrar no que está escrito, ou seja, ele não tem dentro da sua cabecinha, aí voltamos para aquela coisa do mundo vivido, ele não tem dentro da sua cabecinha suporte que ancore o novo que tem ali. E ele tem ali vários obstáculos, inclusive esse do mundo, da concretude e da abstração, que ampare ele ir ancorando aquele conjunto de abstrações que não tem amparo em concretudes. Então, muito mais do que sobre a ditadura militar ou seus estopins, eu tomo o caso dos capítulos da ditadura militar, que poderiam ser sobre antiguidade, medievalidade, república ou o que fosse, como casos para procurar mostrar como os nossos livros precisariam considerar mais o seu leitor, para que fossem compreendidos, para que produzissem mais significados, encerrando, que contribuíssem para que os nossos alunos conseguissem atribuir à nossa história, à história do Brasil, aos seus temas significativos, sentidos para que eles pudessem ser incorporados à sua própria história, para que eles conseguissem dizer a proclamação da República, a passagem da monarquia para a República, os diferentes episódios que fazem parte da nossa cultura histórica, da nossa cultura política, eles fazem parte da minha história, da história de Helenice como brasileira. E isto é muito difícil de atingir à medida que uma narrativa presente em um livro didático e que muitas vezes passa a ser incorporada pelos professores de história como a narrativa canônica escolar. Porque se é o que está no livro, será que não é o que é para ser ensinado, já que se reitera há décadas, há séculos, e é o que nós, como pesquisadores do ensino de história, estamos dizendo. Começo a achar, até mesmo que perigosamente, que deve ser respeitado, de alguma maneira até sacralizado, porque ele é específico e responde a uma cultura escolar. Ele responde sim, mas ele está satisfatório? Ele está sendo significativo para a formação de novas gerações de brasileiros que precisam conhecer a sua história e partes ou temas significativos da história mundial? Começam a achar que não. Agora, não só a história tem a contribuir para modificar numa forma propositiva, né? Modificar no sentido de oferecer contribuições para o aperfeiçoamento destas narrativas, que não vai ser feita por nós, mas diferentes contribuições teóricas que estão lá nos manuais do professor, estão lá bonitinhas, tem manual que até incorpora a teoria da leitura, mas que na hora do vamos ver, na hora de produzir o seu texto principal, não considera suficientemente o aluno que vai ler esses livros, como a gente pode ver no tratamento do tema da ditadura militar. Então, existem os aspectos conceituais, os aspectos historiográficos a serem considerados, não é? Sobre os quais eu não tive a oportunidade de desenvolver aqui, não é? Fiquei tangenciando o estopim, né? Ou os antecedentes, ou os fatores que contribuíram para,
e já existe uma historiografia importante em relação a isso, mas me detive especialmente no potencial de produção de sentidos, considerando que nós somos fundamentalmente uma história que vamos compondo a partir do que acontece, mas também a partir das várias histórias com as quais cruzamos ao longo da nossa vida, as contadas pelos outros, as que lemos, as quais assistimos e que compõem esse imenso patrimônio das histórias possíveis. Obrigada. Bom, então agradeço à professora Helenice, que cumpriu o tempo rigorosamente, como coordenadora do simpósio também, né? É um dado. Bom, para aqueles que não estavam no início, eu fiz uma explicação inicial. O professor Itamar Freitas, infelizmente, não pôde comparecer para compor a nossa mesa hoje. Então, eu fui instado pela professora Helenice a participar do debate com um trabalho dentro da minha área de estudos atualmente. Eu trabalho com livros escolares de história dos anos 20, né? Então eu tentei montar uma comunicação que pudesse de alguma forma dialogar com a proposta da mesa, né? A proposta do Marcelo e da Helenice foi analisar um tema numa conjuntura específica, que foi a produção do PNLD de 2011, né? Eu analiso um tema, né, que é o tema da história regional, e escolhi como recorte da minha pesquisa para trazer para o debate uma obra de história regional em 3 momentos diferenciados. Uma obra produzida e apropriada em 3 tempos, né, entre os anos 20 e os anos 40. É o trabalho O Estado do Rio de Janeiro, de José Matoso Maia Forte. Segundo seu autor, essa obra foi originalmente escrita em 1932, com vistas à sua participação, deixa eu controlar o meu tempo aqui, com vista à sua participação em um concurso de memórias promovidos pela administração fluminense com vistas à comemoração do centenário da independência em 1922. Premiado, mas não publicado, Maia Forte decidiu editá-lo em 1928, uma outra conjuntura muito específica. E em 1945, a obra teve uma segunda edição, uma obra em 3 tempos. Tempos singulares para o Estado do Rio de Janeiro, tempos de grupos políticos diferentes e divergentes que buscavam construir culturas políticas e históricas diferentes, promovendo olhares sobre o passado local que se materializavam em propostas do ensino de história para as escolas fluminenses. Os livros estão aqui, quem tiver interesse, as 2 edições estão aqui. Então, quem foi esse sujeito, José Matoso Maia Forte? Ele é um historiador célebre entre os historiadores fluminenses desse período. José Matoso Maia Forte foi um dos mais célebres historiadores da velha província. Seu acervo foi, em parte, incorporado à Biblioteca Pública de Niterói e seu nome batiza a sala que ali existe dedicada à história fluminense. Há pouco tempo, o Centro de Memória Fluminense da UF editou um CD-ROM com suas obras completas, que é esse aqui. Aí eu consegui a fotinha do Maia Forte, que eu não tinha. Nasceu em 24 de dezembro de 1873, no Catupi, na então Corte Imperial, a cidade do Rio de Janeiro, filho do diplomata Ernesto Matoso Maia Forte e Laura Soares Matoso Maia Forte. Transferida a família para Vassouras, fez os primeiros estudos no colégio do professor Alberto Brandão. Em seguida, matriculou-se no Colégio Naval, desistindo, no entanto, da sua carreira militar. Em 1891, com 18 aninhos, passa a ingressar na administração fluminense. Em 1893, faz parte do Batalhão Patriótico, criado por civis legalistas para defender a cidade de Niterói das tentativas de assalto dos amotinados da revolta, da revolta da Armada. Atuou como jornalista em vários periódicos do Estado do Rio e da capital da República, tendo sido redator de O País entre 1904 e 15 e secretariou o Jornal do Comércio a partir de 1925. Não viveu exclusivamente da pena,
né? Ingressou, como tantos outros intelectuais do seu tempo, na administração pública. Na diretoria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, foi admitido como praticante em 1891, promovido em 92 e 94. Em 1902, foi nomeado chefe de seção no Tribunal de Contas Estadual. Na gestão de Oliveira Botelho, entre 10 e 14, assumiu a diretoria de Fazenda, que equivaleria hoje à Secretaria de Fazenda do Estado, onde permaneceu até 18. Teve um interregno. Em 14 ele foi secretário-geral, seria o secretário de governo do Nilo Peçanha. Em 22 foi nomeado ministro do Tribunal de Contas pelo Raul Veiga. Em pós-revolução de 30 foi secretário de Fazenda de Plínio Casado, Mena Barreto e Protógenes Guimarães entre 1930 e 37. Quando o Amaral Peixoto assume o Estado, no finalzinho de 37, é extinto o Tribunal de Contas do Estado e o ministro Maia Forte passa a disponibilidade, logo em seguida sendo aposentado por já ter tempo na carreira. Então, o nosso Maia Forte seria, com as devidas proporções, o Tarquínio do Estado do Rio. Tarquínio que Márcia conhece este divulgador. Polígrafo fértil, encarnava o ideal de pesquisador do período envolto em alfarrábios e a vasculhar o passado fluminense. Rubens Falcão afirmava que Matoso Maia, citando Rubens Falcão, que foi secretário de Educação do antigo Estado do Rio, dedicou-se à pesquisa e à divulgação das coisas do seu Estado. Foi, nesse particular, inescindível em uma probidade inatacável. Mais de uma vez surpreendiu em sua casa na Rua Tiradentes, debruçado sobre pilhas de livros, mapas e papéis diversos. Escreveu 11 obras entre 1906 e 1941, além de artigos publicados em jornais de grande circulação e periódicos científicos. Representou o Estado em comissões e conferências que definiram o limite do Estado do Rio com o Distrito Federal, São Paulo, Minas e o Espírito Santo. Durante a interventoria de Amaral Peixoto, foi consultor do Diretório Regional de Geografia do IBGE, fez parte também da Academia Fluminense de Letras, da Academia Petropolitana de Letras, da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então vamos ao primeiro tempo dessa obra. O Estado do Rio teria sido escrito originalmente em 1922. Em breve nota de abertura da edição de 28, o autor explicou a origem do trabalho. A Comissão Fluminense dos Festejos do Centenário de 22 teria lançado concurso de memórias sobre o Estado, o edital de convocação teria fixado um temário e estabelecido o limite de 100 páginas para os trabalhos. Apesar de ter ganho na categoria que concorreu, a memória não foi publicada. Essa obra não teria sido uma história do Estado. E aí o Matoso Maia diz: não é, como se verá, uma história do Estado do Rio. São resumidas notas coordenadas segundo o programa fixado de antemão, mas que podem ser úteis a quem quiser conhecer algumas coisas do torrão fluminense. Divulgando-as agora, temos a intenção de prestar mais do que um serviço de pouca valia, uma homenagem aos fluminenses. Infelizmente, não conseguimos localizar nem as 100 páginas datilografadas da memória original, nem a documentação referente à realização do concurso, por exemplo, o edital citado. A participação fluminense nas comemorações centenárias de 1922 vinha sendo planejada pela administração estadual desde 1920. Em 19, Raul Veiga assumiu a presidência do Estado em um quadro favorável frente ao grupo nilista. Ele era tido como um dos principais aliados do Nilo, que perpetuaria o seu poder no Estado. E o Raul Veiga estabelece a instrução pública, né, a escola como símbolo das comemorações centenárias do Estado do Rio. A escola e o combate ao analfabetismo foram os ícones escolhidos para simbolizar a obra do Raul Veiga, né? O Raul Veiga, ele, nas suas mensagens, ele afirma que dotará todos os municípios, as municipalidades e as principais povoações de um grupo escolar para até 22. Não conseguiu, né? Mas, então, alinha-se assim àqueles
que defendia o combate ao analfabetismo como bandeira de civilização e modernização brasileira, como os organizadores da Liga Brasileira contra o Analfabetismo, que denunciavam um triste quadro onde 80% da população brasileira era analfabeta às vésperas da celebração centenária. Outra obra emblemática desse contexto é o álbum do Estado do Rio, publicado em 22 por Clodomiro Vasconcelos e com fotos do Daniel Ribeiro, né? Através dos textos e fotografias, o álbum construía uma imagem progressista para o Estado, a imagem de um Estado onde a geografia conferia propícias condições ao desenvolvimento e que o concerto das 48 municipalidades então existentes caminhava em um rumo certo, que era a pujança fluminense. Esta seria construída através da educação e da produção, campos que concentravam as atenções da administração estadual. O álbum é um ícone das propostas nihilistas para o Estado e das perspectivas desse grupo em relação à história, as expectativas vindouras, as projeções firmadas pelos dirigentes políticos não se alicerçavam na experiência pretérita. O passado reconhecido era aquele que gerara o contexto de crise política e econômica, o pós-abolição da escravatura. Esse em nada relevante somara para a construção dos novos tempos na região. Pelo contrário, fora, segundo se defendia, superado pelas ações empreendidas pelo niilismo em quase 3 décadas de controle da política estadual. Não se quer dizer com isso que desprezasse a história local. O álbum destaca o presente, indicando como um momento ímpar na história fluminense. Ressalva-se o progresso vivido, projeta-se um devir venturoso a partir do diagnóstico geoeconômico do Estado. Segundo momento com que essa obra dialoga, 1928, é o momento da reforma da instrução pública no Estado do Rio de Janeiro. Em 22, a mudança do grupo político que administra o Estado do Rio. Em 22 ocorrem eleições presidenciais. Nilo Peçanha é o candidato à presidência, derrotado pelo candidato o Arthur Bernardes, né, que era o candidato de São Paulo, né, que tinha a máquina oligarca no poder. E o Nilo, ele perde e começa-se uma política de alijamento dos aliados de Nilo e da reação republicana aí pelo Brasil. Então, em 22 também ocorrem as eleições para o Estado do Rio, havendo a duplicidade de governos. Os 2 candidatos eleitos, Raul Fernandes pelo niilismo e o Feliciano Sodré, são empossados como governadores do Estado. Isso abre a possibilidade da intervenção federal no Estado do Rio, que a gente está ainda vendo possibilidades agora, né? De vez em quando volta isso. Mas então abre-se nesse momento a intervenção federal e é nomeado Aurelino Leal, que durante o ano de 1923 promove o desmonte da máquina niilista no Estado, e em 24 é eleito Feliciano Sodré como candidato único, formando um novo grupo político para o Estado. Em 28, sucede Feliciano o Manuel Duarte, que promove uma reforma em todo o sistema educacional fluminense. Um dos principais elementos que se destacava a partir das mensagens do Manuel Duarte e dos relatórios do diretor da instrução pública para justificar a reforma era inserir a escola fluminense nas novas propostas pedagógicas em voga pelo movimento escola novista do período. O José Duarte da Rocha, que é o diretor do Departamento de Instrução, ele faz um minucioso estudo das reformas que ocorreram nesse momento no Brasil, no Uruguai e em alguns outros lugares. A reforma curricular que ocorreu da escola normal, por exemplo, e as novas diretrizes para o ensino primário geraram uma demanda por produção de material didático específico no campo da história. No currículo da formação de professores, foi incluída a disciplina História Fluminense como cátedra autônoma. As novas diretrizes para o ensino primário estabeleciam que o ensino de História Fluminense estava de acordo, com esses parâmetros oficiais,
pois se propunha um ensino voltado para as realidades dos educandos, e aí se interpretava o ensino de História. Lourenço Filho vivia dizendo que a mais difícil disciplina de ser renovada era a História, né? Então a interpretação era de que, através da história local, você aproximava da realidade dos educandos. Bom, e as novas diretrizes, então, geram a demanda por essas publicações, e o Matoso Maia lança a monografia de 22 em 28, junto com uma série de outras publicações do mesmo momento, né? Foram publicadas nesse contexto 3 coreografias do Estado do Rio, 5 livros de história fluminense com uma narrativa mais voltada para o ensino normal, para a escola normal, e 2 obras para a escola primária, com todo um cuidado na narrativa de aproximação, nessa proposta de aproximação da realidade dos alunos, né? Terceiro momento, então, 1945, quando é lançada a segunda edição da obra. No prefácio à segunda edição, o autor escreve: a primeira edição mínima esgotara-se rapidamente, vendida apenas uma quinta parte. Os 4 restantes foram por mim distribuídos à imprensa, aos amigos, às bibliotecas e a maior parte doada às alunas da antiga Escola Normal do Estado, que procuravam obter exemplares por indicação de sua ilustre professora, dona Elvina Belisário Soares de Souza, né? Foi um prazer para mim, desse modo, que se esgotasse a tiragem que fizeram.